Vai ter atividade na turma. Vai chocar. Nem se houver as questões da prova vai ver. Mas. Vamos fazer uma coisa? Só dá as questões, só repete na vez. Vamos! Aí se eu escolho um, se ele não passar, a turma toda reprova. Sorteio. Vamos lá. Essas duas próximas aulas são aulas assim, de fato, nem o professor fala, mas de fato são bem importantes. Porque são temas extremamente específicos, são temas que nós não vemos na prática em tanta frequência, esse principalmente. São temas desses próximos duas aulas, tem realmente um tema que eu vou dar mais foco, que são os temas das questões que aparecem, quando aparecem. Aí, quando aparecem, elas são extremamente idiotas. É sempre assim em questões de prova, sempre assim. A gente cobra questões difíceis de temas que caem muito, vocês têm que saber mais aprofundar. Temas muito difíceis, muito controversos, com pouco aparecimento na realidade, a gente corta basicamente o superficial, que é, se você souber um modo, já está ótimo, é mais ou menos isso, né? Então, se souber um modo, é excelente. Então aqui vai ser realmente fácil, nas próximas duas aulas, vocês vão ver que até tem bastante coisa escrita assim, mas o básico é o que importa mesmo, tá bom? O basicão mesmo, conceito e tudo mais é o que importa, certo? Tipo, miocardiopatia dilatada, né? Ah não, nossa senhora, que saco do povo mandando mensagem essa hora. Eu tô até rouco de cachaça e ele já fica não, morreu. Ó, tem um paciente lá do básico, foi passar o marca-passo com o BAVT. Não, foi um BAV box 2, segundo grau box 2, passaram o marca-passo e furaram o VD. Aí tá mal. Não viu o jeito furado lá e quer me ajuda. Falei, vou dar aula e se viveu ajuda. Bom, doença primária do músculo cardíaco. Então, primeira coisa que vocês têm que saber sobre essa merda aí, gente, é que ninguém sabe isso aí. Vamos começar do começo. Ninguém sabe isso aí. Tanto não sabe, se vocês abrirem a bosta do livro para estudar isso aí, vai estar errado. Muitos livros. Livros assim, inclusive conceituados, vão estar errados. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, um dos livros mais conceituados de cardiologia, ele tira uma tabela e na tabela tem metade da tabela está errada. Do livro, que é o Goldman, realmente totalmente conceituado, porque são temas totalmente difíceis que não sabia, antigamente não sabia, hoje está igual antigamente, tá? Mas está descobrindo mais coisas sobre esse tema. Então, a primeira coisa é diferenciar uma cardiopatia é doença do coração, beleza? Cardiopatia a causa pode ser, por exemplo, pulmonar. Vocês acham? Eu posso ter uma cardiopatia com diagnóstico etiológico, a causa ser uma fibrose pulmonar? Posso. Se eu tenho uma falha de DD, disfunção de jeito, eu tenho uma cardiopatia. Não dá para falar que eu não tenho uma cardiopatia, é uma explicação. Qual é a causa da falha do último jeito? Uma fibrose pulmonar, por exemplo, POC, TEP, foda-se, qualquer coisa do pulmão? Pode. Cardiomiopatia, obrigatoriamente eu tenho que ter disfunção do músculo cardíaco. E a causa dessa disfunção do músculo cardíaco, basicamente, é do músculo do coração. Realmente um músculo esquelético miocárdio, estriado miocárdio, e o músculo liso miocárdio, que é o átrio. São fibras musculares
defeituosas. Extremamente raro, se a gente não pensar basicamente em congênito, tipo, nasceu com problema do coração, nasceu com problema da musculatura do coração. De fato, extremamente raro. Confirmado. Sem ser pensando em uma causa congênita, que até, enfim, faz até sentido, nasceu com problema no músculo do coração, esse músculo nasceu mais fraco, por exemplo, beleza. Nós temos uma autoprogramação e pior de tudo, não é autoimune, uma autoprogramação de uma falha da musculatura cardíaca. E essa autoprogramação foi extremamente difícil de realmente achar, porque as causas, o que mais se sabe hoje, tem 3 hipóteses. Uma delas, inclusive, é autoimune, que o próprio corpo começa a atacar o coração a longo prazo. Mas o que sabe hoje, na verdade, das 3 hipóteses, o que mais entende é que seria um pouquinho de cada. Então, é uma conjunção astral, basicamente, do corpo de alguém para fazer a falha cardíaca. Não é extremamente raro de ver. Acho que eu não sei se foi na aula passada ou na aula passada que eu falei que eu atendi um paciente de 46 anos, né, que está com transplante, não sei, ele, por exemplo, é isso aí, a gente não sabe por quê. Não tem a menor ideia, simplesmente o coração dilata e falha. E aí foi então denominado essa doença de uma cardiomiopatia dilatatória. Causa X, quando a gente não sabe a causa, criptogênica, tá? Ou idiopática. Esse nome é mais ou menos a mesma coisa, tá? Basicamente, os médicos somos burros e aí nós de fato colocamos esse nome idiopática. Claro que tem relação familiar, claro que tem relação genética, tem muita coisa para isso acontecer. Tem muitas causas disso que nós já conhecemos. Por exemplo, a mais conhecida aqui, Chagas. Então, as Chagas, a gente sabe que nós temos a fase aguda do treponema, né? E nós sabemos que nós temos a fase crônica, a infecção crônica. E essa infecção crônica, a gente tem essa, basicamente, disfunção e dilatação do músculo cardíaco, tá? A longo prazo. Então, aqueles corações gigantescos e tudo, de fato, nas Chagas você tem como é que eu posso falar? Como é que a entrada realmente da resposta autoimune dos órgãos fazendo crescimento. Por exemplo, nós temos o que mais no crescimento de Chagas? Megazoto, megacólon, mega coração. Tipo isso. Mega coração, dilata pra caceta. E aí, quando tudo que dilata muito, perde a sua conformidade anatômica, o nosso corpo perde a sua função. O esôfago não leva mais a comida, começa a reter comida. O colo também não leva mais as fezes e começa a reter lá. Então assim, tudo perde a sua função. O coração não leva mais o sangue e começa a reter o sangue mesmo dentro do coração. Extremamente grave, claro, mas é isso que temos. Então, cardiopatia é totalmente diferente de cardiomiopatia. Hoje é o que sabe, isso de fato é o correto mesmo, tá bom? Uma das principais dicas já, né, da vida, difícil que veja isso, prova, mas por ser uma doença do músculo do coração, ele não escolhe o músculo do coração. É aí que está a total diferença. A gente pega, por exemplo, doença coronária, mais comum, né? Infartou. Quem que está fudido? O triplo esquerdo, na grande maioria, que é a nossa bomba. Né? Então o principal sintoma vai ser basicamente baixo débito da bomba, nosso corpo. Se eu pego hipnose aórtica, quem que vai se fuder primeiro? Bem primeiro,
ventrículo esquerdo, tem relação com a válvula aórtica, a vem sair. Então, igual por exemplo, eu pego se eu pego doença pulmonar crônica, VD, normalmente é um só na cardiopatia. Claro que dá para ser os dois, claro, normalmente é um só. Já a cardiomiopatia, o coração inteiro deixa de funcionar. Não é rapidamente, senão morreria, seria uma falha cardíaca aguda, mas basicamente, cronicamente, ele vai só perdendo a sua função. O coração vai perdendo a sua função. Sendo assim, o tratamento é óbvio. O coração vai perdendo a sua função, é lógico que tem medicações que remodelam esse coração, como a gente já até falou. Depois de ver ciência cardíaca, fica fácil falar em relação à medicação. Precisamos de medicações para remodelar o coração, certo? Mas é óbvio que o final disso tudo vai ser o transplante. E aí, nos Estados Unidos, é a principal indicação de transplante cardíaco, já que outras lá, valvopatias, mas são muito bem tratadas, né? Muito mais que países em desenvolvimento ou subdesenvolvido, né, no caso do Brasil. Então lá ficam doenças extremamente difíceis, como mais prevalentes, inclusive porque aqui parece pouco ainda, né? A gente tem, na verdade não é que aparece pouco, a gente tem coisas muito mais bestas e idiotas para tratar todo dia, como por exemplo uma válvula mitral. E é óbvio que o diagnóstico, além logicamente de eu ver esse músculo cardíaco ruim, como é que eu vejo o músculo cardíaco ruim? Ecocardiograma, mas o ecocardiograma vai mostrar de fato a dilatação e a disfunção do VE e do VD, enfim, vai mostrar que está ruim. Mas de fato, se eu falar não, o VE e o VD está ruim, obrigatoriamente é cardiomiopatia? Não, porque a gente está diante de uma doença mais rara. Então, o diagnóstico é de exclusão, que de fato uma doença hipertensiva a longo prazo, o aumento da pressão arterial e o aumento da pressão venosa, uma doença hipertensiva descontrolada, de fato posso ter falha de VE. Tá? Uma doença, por exemplo, válvula aórtica, venosa aórtica, já passada, de fato eu posso ter a falha global do coração também. Logicamente vão ser estágios mais avançados de doença, mas que pode. Tá? Uma doença coronariana, eu posso ter falha do VE mais VD? Posso ter infarto de VE e posso ter infarto de VD? Posso. Só que, de fato, o infarto mais grave, normalmente o paciente morre. Mas ele pode não morrer? Pode não morrer, está com falha de tudo. Então, e aí pergunta, é muito mais comum doença coronariana do que cardiomiopatia? Extremamente mais comum. Também chega a ser bem comparação. É por isso que tem 100 leitos de UTI de alguém que infartou, mais de 10 mil pacientes que infartaram contra um paciente que tem cardiomiopatia. Beleza? Então nós temos que, de fato, excluir as principais causas de cardiopatia. E que é cardiopatia, gente? Angina intensiva, coronarianas, congênitas, valvares. Tá? A gente vai atrás dos óbvios. Certo? É isso. Basicamente a aula foi isso. Muito obrigado. Causas, de fato, nós temos na literatura descrita essa merda toda como causas realmente de cardiomiopatia de lado. Tá? Lógico que tem coisas aí muito mais conhecidas. Mas então tem muita gente que estuda de fato genéticas, tem muita gente que estuda Chagas. Outro muito extremamente conhecido, a gente sempre tem que perguntar quando a gente está diante de uma insuficiência cardíaca crônica grave, paciente com uso de álcool. Então a famosa cardiomiopatia alcoólica, tá? É muito famoso também. A gente tem um caso, inclusive estava com um caso lá no base, paciente com aí, não é a cachaça que eu tomo, é a cachaça que o cara toma. O cara toma 1 litro de
cachaça, gostaria, não consigo tomar 1 litro de cachaça por dia. Tá? É essa cachaça, durante 20 anos. Tá? Aí sim, de fato, nós temos a alcoolização das células miocárdicas, a troca do músculo por fibrose. Como não contrai, a fibrose não contrai, já tem fibrose, então ela dilata a longo prazo. Então a gente tem aí mais conhecidos, né? Chagas, toxoplasmose, também já é bastante conhecido, tá? Nas doenças inflamatórias, filtrativas e autoimunes a gente também conhece, algumas dermatites, algumas miocardites e vasculites. Bom, mas tirando tudo isso, as que aparecem no mundo, basicamente, nós dividimos em 3, 4. Eu é muito óbvio. A alcoólica, a gente sempre tem que perguntar. A chagas, de fato, é a que mais aparece, principalmente no nosso região. E quando a gente não sabe, porque de fato a lista é gigantesca, nós não vamos pesquisar para tudo, deveria, mas o Brasil não pesquisa para tudo. Então a gente chama de idiopático. Quando não é uma coisa óbvia, tipo assim, o paciente tem lúpus, abriu o quadro, com 34 anos de uma miocardiopatia grave. Logicamente, nós vamos pesquisar se o lúpus está causando isso, óbvio, mas quando não é óbvio, nós não vamos atrás. E, logicamente, tem uma ali que eu botei ali embaixo que é totalmente óbvio. Uma gestante ter cardiomiopatia. Não é para ter. Tá? Então, se uma gestante tiver uma cardiomiopatia, nós vamos entender que seja a cardiomiopatia periparto, dilatada periparto. Beleza. Então, tirando essa, porque eu até já vi questão de cardiomiopatia dilatada, mas a questão era extremamente óbvia. Então, assim, a paciente estava gestante, era gesta, a paciente tinha no ecocardiograma, entendeu, tinha dissolução dos 2 ventrículos e dilatação. Perguntou o diagnóstico. Aí, né, tipo, imagina assim, paciente de 30 anos, gesta 2, aí você fala, pô, já é o nome. Aí, linha de baixo. Da entrada, com sinais de baixo débito, realizado o ecocardiograma beira-leito, com disfunção grave dos 2 ventrículos, você fala, caralho. E dilatação. Diagnóstico. Cardiomiopatia dilatada. Porra, extremamente idiota. Ah, não vou marcar que é pegadinha. Eu vou. De fato, a resposta. Bom, a clínica não fica muito difícil. Porque se a causa da doença e tudo aparece a partir da disfunção dos ventrículos, então, se eu tenho disfunção do ventrículo esquerdo, basicamente eu não vou conseguir mandar sangue com facilidade ou corretamente. Então, nós vamos ter, de fato, síncopes, pré-síncopes, porque vai faltar sangue no cérebro, extremidades frias. Nós podemos ter, por exemplo, até, no caso mais grave, dor no peito, vai faltar sangue nas próprias coronárias corretamente. Se eu não estou mandando esse sangue corretamente para frente, ele tem que ir para algum lugar, como sempre a gente já falou. No caso, ele acumula totalmente no pulmão, gerando dispneia. Já que eu tenho um falho na bomba, ele não vai para frente, porque eu não tenho força, ele acumula para trás. Então, dispneia, realmente de fato, que são miocardiopatias extremamente graves. Já. A primeira coisa que a gente vê é que é extremamente grave. Uma cardiomiopatia leve a moderada, a gente não faz diagnóstico ou pelo menos é muito difícil de fazer diagnóstico no consultório. Nós vamos procurar o que está causando uma disfunção leve, que pode acontecer. Agora chega um paciente, igual esse paciente, com fração de ejeção de 17% e 40 anos, 42 anos, é um truque errado com esse coração, de fato. O coração morreu, o que aconteceu? Né? Se ele começa a dilatar, começa a ter problemas com o escoamento desse sangue. Dilata muito, inclusive. Então, o escoamento desse sangue fica pior. Basicamente, o sangue turbilhona. Se ele turbilhona, pode ter eventos tromboembólicos. Pode ter
é muito comum um relato de trombos dentro do próprio coração. Acho que ele não funciona corretamente. Então o sangue fica paradinho lá, assim, fica parado, estase sanguíneo, faz parte da tríade. Então, nós temos de fato aí eventos bastante eletroembólicos. Como dilata, perde também a conformidade desse coração e principalmente a deformidade das fibras musculares e a eletricidade passa totalmente diferente desse músculo. Então, arritmias, palpitações são extremamente comuns. Basicamente, nós temos a clínica completa cardíaca da insuficiência cardíaca. Aí, já que mas não deixa de ser uma insuficiência cardíaca grave. Então, nós temos de fato a clínica completa. Tá? Muito comum. Como eu disse, o diagnóstico sempre é de exclusão. Então, nós temos de fato que excluir todas as principais doenças. Então, o ecocardiograma, basicamente para excluir que doenças? Valvares. Principal exame para ver válvula. Então, nossa, eu sei que a ausculta é excelente, mas nós temos que excluir a ausculta. De fato, ela pode excluir, mas nós precisamos de fato de um exame confirmatório para que ninguém fique precisando auscultar todo dia para um médico diferente. Bom, então, outro exame para excluir de fato a doença coronariana com 100% de certeza, só o CAT, já que ele é o único exame 100% de certeza mesmo para a doença coronariana. Excluir também uma arritmia, nós temos o Holter de 24 horas, é o nosso melhor exame. São todos exames padrões ouros aí, só vocês pensarem. Então, por isso que essa aula vem totalmente depois. Se eu der essa aula como segunda aula, todo mundo fica totalmente perdido. Eu estou perdido. Então, tá bom. Bom, e logicamente laboratório completo. E aí entra muita coisa. Pode entrar, inclusive, por isso que a gente não bota qual laboratório, depende do que você está pensando. Pode ser, por exemplo, para encontrar uma doença alcoólica, um TJGP. Pode ser para encontrar uma doença autoimune, aí seria um FAM. Depende, vai basicamente um laboratório completo, tá? Para ver se eu tenho alguma doença totalmente descompensada que justifique eu ter uma morte do músculo miocárdio, tá? Não ter falha cardíaca. Então, de fato, o diagnóstico de exclusão. E aí continua. Beleza, depois eu vou aí atrás para diagnóstico, prognóstico dessa doença aqui. Me assombra. Então, o eletrocardiograma para ver se eu tenho arritmias, para ver qual que é o, de fato, se eu não tiver feito o Holter, que era a ideia, eu faço o eletrocardiograma para ver como está a arritmia desse paciente, um raio-x de tórax para ver quanto esse coração já está dilatado. Sorologia das chagas, principalmente na nossa região, tá, gente? Então, regiões endêmicas, é óbvio que eu devo sempre pensar em chagas. Primeira coisa que a gente pensa, inclusive, chagas, aqui, tá? Então, a gente já pediu pro outro, mas tem que obrigatoriamente ter, tá? Porque aí que vai vir uma das duas. Então, tem miocardiopatia, esse vai ser difícil de achar, porque o músculo, as fibras musculares estão ruins. Mas o dilatada, o ecocardiograma é o melhor. De fato, melhor do que ele, porque ele consegue ver de fato todas as câmeras cardíacas muito melhores, principalmente o paciente obeso, mas tem uma ressonância cardíaca, que a gente nunca falou aqui. Então, ok, porque é um exame extremamente caro, que o ecocardiograma tem a mesma sensibilidade e especificidade dele para a maioria, por exemplo, uma doença valvar. A ressonância é a mesma coisa que o eco. Então, para que eu vou fazer uma ressonância magnética? Tomar contraste principal antes de ressonância magnética não faz sentido algum. Por isso que ele nunca foi padrão ouro para doença valvar. Mas é claro, se eu perguntar ressonância cardíaca, ele viu uma estenose óstica? É óbvio que vê, óbvio. Excelente exame. Mas o ecocardiograma é igual a ele. Então, para quê? Agora, aqui, de fato, eu vou ver algumas coisas diferentes. Por exemplo, no ecocardiograma a gente vê tudo, não vai ter aí a foto preto e branco. Mas na ressonância, se você hoje de ressonância, a gente vai conseguir ver padrões diferentes. Osso é diferente de, por exemplo, pele na ressonância? É, não é? A cor é diferente.
Músculo é diferente de mucosa? É também. Na ressonância tem outra coloração. Fase T0, T1, T2, não sei o que você está falando. Então, mas, então, ligamento é diferente de músculo? É, a gente consegue ver ressonância. Exatamente. A doença. A doença transforma as fibras musculares cardíacas em, basicamente, ligamentos. Fibrose do músculo cardíaco. Então a gente consegue ver realmente, de fato, a transformação. Para quem olha, principalmente para quem tem que ser experiente, tá? Para quem é experiente em ressonância, olha e fala assim, gente, isso não é um coração normal. A coloração, a fase de contraste realmente está diferente, porque não é um músculo que, por exemplo, o músculo de um paciente de 40 anos, teoricamente é um puta de um coração bom, totalmente já bem formado, musculoso e tudo mais. Você olha assim e fala assim, meu Deus, um coração fino, um coração sem muito músculo. Você fala, não, tem uma coisa errada com isso. Por isso que ela é um pouquinho melhor do que o eco para isso. Então, ela virou padrão ouro. Alguém já viu essa aula? Tem alguns aqui que são espertinhos que já viram essa aula, por isso que sabem tudo, mas na própria. Alguém consegue pensar qual seria o exame de fato 100% de certeza para eu ver que o músculo está ruim? Como eu vou saber se o músculo está ruim? Biópsia. Os netinhos já viram, né? Biópsia, gente. Como é que eu vou ver a transformação do músculo miocárdico em fibrose? Só botando numa lâmina. De fato, sempre foi o diagnóstico dessa bosta. Qual o problema? As complicações de uma biópsia cardíaca. Morriam. Então, quando eu vou fazer um diagnóstico, morri. Não adiantou em nada. Fez o diagnóstico pós-morte. Era muito mais fácil esperar morrer e abrir e fazer a autópsia. Concorda? Se for só para o diagnóstico. Então, a taxa de complicações é um alto. Continua sendo, mesmo guiado. Não é que não tenha hoje, por isso que não está ali. É que não se faz. Não se faz. É claro que uma situação extremamente específica de, sei lá, vamos pensar no Faustão, extremamente, né? Com dinheiro e fala assim, não, eu quero saber o que eu tenho, beleza. Além de precisa de uma tecnologia muito boa, ou no caso abrir o peito, que aí abrir o peito é fácil, tirar um pedaço do músculo lá, se você vai dar ponto, mas ninguém vai abrir o peito de ninguém. Bom, eu não vou abrir o peito de ninguém para fazer diagnóstico, né? Mas pode. Mas, teoricamente é uma função. Mas como o coração balança, você não tem como ter certeza nessa função, a não ser que seja robótica, que é o que o pessoal normalmente faz hoje. Quer dizer, não se faz, tá, gente? Mas quando se faz dessa forma. Nos Estados Unidos, um robô, quem consegue o robô, ele consegue imitar, sincronizado no elétrico ou no eco, ele consegue imitar o balanço do coração. Aí ele vai lá e fura. Furou errado, desculpa o robô. Certo, e essa aqui é a tabela do ouro. No Brasil então não tem possibilidade. Não, no mundo não é para fazer, não é que não tenha, dá para fazer. Como eu disse, dá tranquilamente para fazer. O problema é que eu tenho que tirar um ventrículo esquerdo e um ventrículo direito. Basicamente eu tenho que fazer uma toracotomia aqui, abrir, ver o ventrículo esquerdo, cortar um fragmento de 1 centímetro, se sangrar do ponto, fecha a toracotomia, vou para o outro lado, abre a toracotomia, colhe o ventrículo direito. O que não faz sentido. Tá bom? E aí, foda-se essa tabela, tá, gente? Só para mostrar como as pessoas não sabem. De fato, eles quiseram aí botar, tipo assim, dilatada. E aí uma regra mnemônica para causas, de fato, de dilatação de uma cardiomiopatia dilatada. Ela é causa de miocardiopatia dilatada ou cardiomiopatia dilatada, é normal. Mas, de fato, tem coisas ali que não são causas. Por exemplo, doença arterial coronária não é causa de miocardiopatia dilatada, é causa de cardiopatia. E
no caso, a cardiopatia, toda cardiopatia pode dilatar. Então, aumento da PA lá embaixo, de fato, pode ser uma cardiopatia dilatada, não uma miocardiopatia dilatada. O problema não é no músculo, não tem nada a ver com o músculo, inclusive. O problema é nas artérias entupidas, o outro problema é no aumento da pós-cardio, não tem nada a ver. Tá? É doença primária do coração. Então, você vê que tipo assim, tem tabelas oficiais e tem diferenças graves. Né? Então, eletro, professor, está de sacanagem. Pois é. O que a gente consegue ver no eletro? Não sei, não estou eletro. Alguém vai lembrar de eletro, alguma coisa de eletro? Ritmo é cinzal ou não é? Então, já sabe de alguma coisa, ritmo sinusal. Toda onda P, P7 QRS. Beleza? QRS. Tá normal? Não? Calma, como é que ele tá? Oi? Tá bom? QRS sai invertido? Amplitude negativa. O que é? Ah, tá diferente não. Tá bom. O que foi? Ele falou? Amplitude negativa? O quê? Amplitude negativa. É isso que ela falou. Gente, amplitude negativa seria basicamente desvio de eixo, lembra? Ah, sim. Não quer dizer que tenha problema. Então, um desvio de eixo e tomou. Não, por exemplo, ele pode ter nascido com ictus inverso. Total. E aí nasce com o coração virado para a direita. O eixo vai estar totalmente ao contrário? Vai. Quer dizer que ele está morto? Não, o coração pode ser totalmente normal com ictus invertido. Não tem nada de diferença nenhuma. Então não dá para botar tipo, desvio de eixo. Não. A morfologia do QRS, além da amplitude, está normal? Alargada. Eu entendo que seja difícil dele estar alargado, principalmente em V1, né? Porque isso, de fato, aí a gente, vou perguntar aqui, mas de fato é difícil. Esse V1 tem um padrão diferente, né? Um padrão que a gente já viu. Um padrão de bloqueio de ramo. Um bloqueio de ramo? Para a direita, certo, né? Tá bom. Sinal da seta, bloqueio de ramo, direita. Esse é o padrão de bloqueio de ramo direito. Se você pegar o bloqueio de ramo direito, vocês vão ver que o padrão é esse. De fato, ele não está muito alargado. A gente fala, é realmente um bloqueio de ramo direito. Não dá para falar por isso, porque ele não tem maior do que ele não é maior do que. Qual o tamanho? Para falar que é bloqueio de ramo direito? Não. Maior do que um quadradão. Não é índice de circular, não. E aí tem uma filha da puta de um nomezinho. Já que ele não está bloqueado totalmente, a gente chama isso aí de embloqueio. Basicamente, quando eu tenho um padrão do bloqueio, mas ele não tem alargamento maior do que um quadradão. Mas por que eu estou falando isso? Porque de fato, tem uma coisa que vocês têm que decorar, né? Você entende? Tá? Eu acho que eu poderia entender tudo o eletro e fazer diagnóstico, mas é questão de decorar. Nós temos um padrão específico na doença de Chagas. E é difícil de fazer diagnóstico, quem não sabe eletro, mas você nunca mais vai ouvir esse nome com ser de Chagas. Então, quando vocês ouvirem esse nome, é igual a Chagas. E é difícil você olhar para o eletro e falar assim, nossa, esse paciente aqui tem um M bloqueio de ramo direito ou bloqueio divisional antero superior. Você sabe o que é isso? Não, também não sei. Tenho a menor ideia. Foda-se, não quero saber. Eu sei que quando eu vi um BDAS, exatamente isso, divisional antero superior, BDAS, eu vou brincar de Chagas.
vão lembrar de Chagas. Porque isso não é infrequente de aparecer. Inclusive, às vezes, nem em cardiologia. O paciente tem uma questão de cirurgia lá, está lá com sinais de obstrução intestinal. No eletro é comum desmontarem, no eletro é operatório o quê? BDAS. Aí você, opa, Chagas. Correto. Chagas. A questão de cardiologia? Não. O que tem a ver? A questão de cirurgia, resposta megacólica. Então, uma coisa que você tem que decorar de Chagas é o elétrico. E é decorar mesmo, porque não tem como ficar explicando bloqueio antero. Tem dois nomes dessa porra, né? BDAS, bloqueio divisional antero superior, esse é um bloqueio de ramo de livro. Bom, e esse? Nossa, mas é leve, tá ridículo hoje, tá? Infelizmente não vou mostrar. Mas esse, teoricamente, é pra vocês saberem. Esse, de fato, é uma FA. Irregular sem onda P. É isso, gente. É olhar para o elétron e saber que é FA. Essa é a logística certa mesmo. Sem onda P, irregular. FA. É comum? É extremamente comum. Por isso eu trouxe extremamente comum, porque dilata. E vocês vão lembrar, ou não deveriam lembrar, que na estenose mitral, por exemplo, dilata muito o ato esquerdo. Uma das principais coisas que está lá escrito é arritmia, 2 pontos e uma setinha de interrogação no slide. E aí eu falei, o quê? FA. Porque quando o átrio esquerdo dilata, ele perde muito o seu start de estímulo atrial, o estímulo do nó sino atrial ou nó sinusal. Então é muito comum. Por exemplo, na estenose mitral, eu cheguei a falar isso com FA, extremamente comum. Na cardiomiopatia dilatada não é diferente, extremamente comum também. Dilata, perde a conformidade, perde a eletricidade. Olha o coração. Desgraça, né? Parece uma bexirinha. É isso que são coisas bizarras. É claro que nós vemos isso sem ser em cardiomiopatia dilatada, mas normalmente os pacientes aí tem 79, 85, já está fudido, ele está só se despedindo da família. Não é um paciente de 30 anos de idade, 36, que está trabalhando ativamente. Aí a gente acha isso aqui no paciente de 30 anos e fala, cara, de fato, é isso. Essa é a doença. Professor, o coração de atleta chega a ficar assim? Oi? Aquele ciclista chega a ficar desse tamanho? Não. Normalmente, não. Isso aqui não é cardiograma de TV, que o negócio não é normal. A forma do coração, quem pegou um ecocardiograma aí no Google, viu que a forma do coração não é dessa conformidade, não é esse balãozinho. Sai da horta ali, normalmente ele não abre dessa forma. Ele não faz essa abertura lá aí, tá? Ele, no caso, é elíptico. Ele vai fazer uma forma de cone. Tá? Então, realmente, extremamente dilatado. Faz o ecocardiograma, fala que tem um espaço morto ali dentro, onde, no caso, tem sangue. Tá? Bom, então, o coração normal, do lado esquerdo, ele vai descendo assim, ele não faz essa abertura. E aí começam as merdas para nós da cirurgia cardíaca. Por isso que essa aqui vem só no final. Porque se eu voltar lá no slide de valvopatia, uma tabela de causas de insuficiência mitral, que está lá, vai ter um monte lá. Uma delas é dilatada. Por quê? Porque a mitral ela é presa no ventrículo. Se o ventrículo dilata, a mitral abre. Se a mitral abre, eu tenho um problema na mitral, no fechamento. Então, eu tenho uma insuficiência mitral. Qual é o problema? O problema é que esse paciente vem fudido no consultório e com insuficiência mitral grave. E aí, eu tenho que avisar o mundo inteiro. Infelizmente, eu não gosto muito de conversar,
Eu fui vir ser professor, né? Olha que merda, realmente escolhas erradas. Né? Tem que avisar o mundo inteiro que essa insuficiência mitral importante não é cirúrgica. Porque o problema não é na mitral, o problema é no ventrículo. Então, se eu tenho que operar, eu tenho que fazer um transplante e não a troca da válvula mitral. Se eu faço a troca, não que eu nunca tenha feito, eu fiz essa merda, mas faz a troca da válvula mitral, 3 anos depois, o ventrículo continua dilatando e a válvula mitral sai, a prótese mitral sai e você morre. O corpo, não é que eu dei um ponto lá e o corpo fala assim, então você deu um ponto certinho, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, ele vai continuar dilatando. Ainda mais se eu der um ponto ainda, porque ele vai falar assim, esse é o filho da puta. Pega aqui então, pá, e a prótese mitral sai. E aí é claramente óbvio. Então não é cirúrgico. Tá? Nunca foi, inclusive. O problema, você tem que tratar o problema, abrir o peito do paciente, tratar o problema. Qual é o problema? O problema é a dilatação ventrículo. Aí a pergunta, como eu sei? Porque esse tema realmente quase ninguém sabe. Não sabe tudo isso. Logicamente os bons cardiologistas sabem, eles têm um nome para isso, eles chamam-se de insuficiência mitral funcional. O problema eles veem, principalmente os bons cardiologistas conseguem fazer até o eco ali na própria consulta e ver que a válvula mitral ela abre e fecha normalmente. Então se a válvula abre e fecha assim normalmente, tranquilo. Agora se eu tenho dilatação e a válvula abre e fecha, vai ter um refluxo central. Então o bom cardiologista consegue de fato ver isso e não tem tanto problema. Quando ele fala assim, seu caso já não é cirúrgico, está muito dilatado, o problema não é da válvula e tudo mais. Mas o problema são os cardiologistas meia-bocas aí, que chegam com cartinha te xingando que você não quis operar o paciente. Avisar ele que, na verdade, quem é o idiota é ele. E que o paciente não tem que ser operado, o paciente está putaço, porque o paciente normalmente já se conformou que tem que ter cirurgia e agora o médico falou que não vai operar. Então, normalmente, quando eu passo para o paciente, eu já passo assim, cara, você não tem noção, você viu a mega ação. Você fugiu da cirurgia, é mesmo, doutor? Eu estou te falando. Era mesmo cirúrgico, mas olha, eu estou vendo aqui, caraca, não precisa. Nossa, aí o paciente acabou. Ele nem mal ele sabe, assim, morreu. Mas, pelo menos que ele morre feliz. Tá? E não puto comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Correto. Por isso que, às vezes, ela perguntou se a causa for autoimune. Se eu tenho transplante, não posso me fuder com o meu coração? Pode. Por isso que para transplantes, quando eu entro na lista de transplantes, excluindo o Faustão, tem uma lista de coisas que eu não posso ter. Por exemplo, uma das causas, quais são as 3 causas que eu passei? Alcoólica. Álcool é bom, não. Mas alcoólica, eu não posso ingerir álcool para fazer transplante. Então, se a causa for alcoólica da cardiomiopatia, também não tem o transplante. Claro, a não ser que esse paciente, porra, sou Faustão. Ou segunda coisa, porra, entrei na igreja, virei pastor, não uso mais droga, que pena. 10 anos, serviço social, psicólogo, vamos caralho, aí eu posso transplantar. E se eu não tiver acima de 75, 80 anos, tirando Faustão. Oi? Faustão? 130. Faustão tá morto há muito tempo, 86. Então, teoricamente, a autoimune tem que estar totalmente controlado da doença, sem remissão da doença, totalmente controlado. E claro, eu tenho muitos, quando é autoimune, eu tenho muitos exames para falar que eu tenho doença controlada autoimune. Eu tenho doença, não tem cura, mas ela está controlada. Há 5 anos eu não tenho crise. Ótimo.
Ah, não está controlado? Tem o que fazer. São doença grave, tá? A gente não tem o que fazer. Bom, vamos lá. Então, essas causas. O tratamento, gente, vou até passar, porque basicamente é um tratamento para insuficiência cardíaca e fração de pressão reduzida. Basicamente. Então, eu tenho que ter beta-bloco, eu tenho que ter IECA, OBRA. Se eu tiver, por exemplo, Entresto, excelente, inclusive Entresto aqui, mais ainda, já que é uma insuficiência cardíaca e fração de pressão reduzida, muito grave, mais ainda eu preciso de Entresto. É a principal droga de fato. Tá? E aí, teoricamente, a gente está falando de um paciente extremamente grave. Então aqui vai entrar a classe D, vai entrar os refratários. Vai entrar trimetazidina, porque eu quero a frequência em 50. Ou ivabradina, também. Mas ivabradina, porque eu quero a frequência cardíaca em 50. Ah, a pressão não está 90 com 60, eu vou entrar com mais antihipertensivo. Nitrato, eu quero a pressão 9 por 6. Tá? Eu quero ter, obviamente, esse paciente totalmente controlado, paciente livre. Tá? É o que eu vou ter. Diurético, claramente esse paciente vai precisar de diurético, ele é sintomático. O que eu posso fazer? O paciente tem muito arritmia, isso pode trazer mais sintomas do que eu gostaria, porque esse paciente já vai ter sintomas, mas tendo arritmia tipo FA, teoricamente mais sintomas ainda. Então, tento fazer alguma coisa para arritmia, um CDI, um ressincronizador, já que você tem fugido. Aí vem, tratamentos da valvopatia dilatadas. Não é que não tenha nada que ser feito com as válvulas, principalmente a válvula mitral, pode ser a válvula tricúrgica também, mas é que ninguém vai abrir o peito por conta disso. Teoricamente, a gente quase não fala, talvez no futuro a gente vai falar mais, existe um tratamento da válvula mitral, chama-se MitraClip, para quem quer ouvir falar, que é extremamente caro, mais ou menos uns 300 mil reais, o convênio não paga, é realmente particular, e ele consegue clampear o folheto posterior, clampear com o folheto anterior. Então eu tenho um buracão no meio de insuficiência, o que eu faço? Eu deixo 2 buracões onduladores, eu pego, junge um folheto com o outro, tá? Diminuindo a área de insuficiência, tá? Dá para fazer, não é que não dê para fazer, dá para fazer, só que é um tratamento, pelo menos ainda hoje, uma merda de tratamento com duração de 5 anos, raríssimo para 5 anos, mas às vezes é só o que dá para fazer. E lógico, o tratamento vai ser o transplante, é o transplante, tá? Então marca passo, aí o MitraClip, para ver como é que faz, ó, junge, tem um buracão no meio, aí o junge deixa 2 buraquinhos. Totalmente sem fisiologia, né? Então, de fato, realmente não é uma coisa que vai durar, não tem, fisiologicamente não é legal olhar isso aí. E o transplante? O pessoal acha que é, de fato, super difícil para fazer, é super idiota pra gente fazer essa merda aí, tá? Logicamente é uma cirurgia, tem que abrir o peito, mas tecnicamente é muito fácil. Tá? Nossa, o tamanho das suturas que você tem que dar são 4 suturas, só você abre o peito para dar 4 suturas. 4 suturas grandes, super tranquilo mesmo de operar. Tá? O problema dessa merda é o pós-operatório. Aí ele se foda no peito. Tem que tomar quimioterapia, um mundo de coisas, né? Certo? E aí, gente, falar só o final, que eu já falei no caso do semestre inteiro, mas a cardiopatia é diferente. Então, todo paciente que chega com ICC, quem vai em consultório sabe que é exatamente assim. A gente começa a apurar as principais coisas. Então, uma doença hipertensiva crônica, um paciente na doença isquêmica, uma paciente com doença valvar. Então, a gente vai nessas coisas, né? Então, perguntas que a gente precisa ir, lógico, de espinéia, de instável, isso é coisa que a gente já conversou durante o semestre. Então é a mesma clínica cardiológica para todas as doenças, gente. Esse é feito a anamnese, tá? Diagnóstico, exclusão, e agora vamos para outra doença. Aqui
Pericardiopatias. Pericardiopatias, ela nunca apareceu na prova, aí começou a aparecer na prova por conta do Covid, tá? E tem um pontinho que realmente, cara, que eu vou falar, que é o que tem que ficar mais atento. Mas nada mais é do que a doença do pericárdio, saco pericárdio. Saco pericárdio é a membrana fibrosa que protege o coração de choques mecânicos, por isso que fica líquido o pericárdio nessa membrana, mais ou menos em torno de uns 20 ml de líquido. E eu posso ter inflamação, ou às vezes até a infecção desse saco pericárdio. A mais comum, viral, por isso que Covid causou bastante pericardite. Demais, o que é mais comum é viral. Resposta viral. Mas nós temos a piogênica, que seria pus, infecção, tá? Bacteriana, de fato é difícil, logicamente, se a infecção bacteriana vem de algum lugar, normalmente do pulmão, que é o que fica em contato com o pericárdio. Então tem uma pneumonia que pode transcender aí por uma pericardite infecciosa. Tivemos um caso recentemente lá no base, uma menina usuária de droga, claramente, vai ter uma infecção pericardite purulento, derrame pericárdio volumoso, é tudo funcionante, pus, amarelo, purulento mesmo. Você fala, opa, que merda, hein? O antibiótico resolveu, mesmo não. Tem alguns que são mais piores. Tuberculose, por exemplo, causa também bastante daquela infecção crônica, cardíaca, urêmica, pós-IAM, lúpus, tem várias causas mesmo, tá? Sífilis, muita coisa, mas basicamente doenças pulmonares, por exemplo, uma que causa bastante pericardite também, câncer de pulmão, CA também, então muita coisa. De fato, a dor vai ser uma dor torácica pleurítica, né? E a gente vai lembrar, de fato, aí das dores precordiais. A pleurítica é aquela que a gente teoricamente exclui o infarto. O paciente está com um morrer de dor peito, beleza, pode estar. Normalmente não é uma dor extremamente grande, não é parecida com uma dor de infarto, é uma dor realmente mais moderada, mas pode ser grave sim, tem gente que tem mais sensibilidade à dor. E aí, quando eu encho o peito de ar, essa dor piora. Não faz sentido com infarto nenhum. Então, dor pleurítica, atrito pericárdio é muito comum. Então a gente tem que auscultar esse doente. Quando auscultar esse doente, a gente vê como se fosse uma folhinha, uma folha sendo amassada. Uma folha de papel A4 sendo amassada. Então tem o tum, tá. Aí nesse tum, tá, tem essa folha de papel sendo amassada durante toda a batida. Mais ou menos assim. Pródromos gripais, então a mais comum de fato é a infecção viral. Então eu tenho que pensar, mas pô, você estava gripado, o que está acontecendo? Vamos buscar atrás, o que está acontecendo? Você estava gripado? Então é muito comum a gente perguntar. Aí, Covid, por isso que voltou a falar muito de gente por conta do Covid. Mas de fato, o mais importante é o elétrico. Vai, elétrico. Pelo amor de Deus. De fato, ela é o mais importante. É um elétrico legal de ver até. Doutor, não é legal. Não. É legal porque quando você olha para o elétrico, você acha que está todo mundo morrendo. O paciente está morrendo. Você está morrendo. Quem fez o elétrico está morrendo. O familiar desse paciente está morrendo. Você olha e fala assim, caralho, acho que fudeu, né? Chama o médico. Trabalhítico. Tá. E chama a atenção do elétrico. Supra de SP. Supra desnivelamento do servidor. ST.
Então toda vez que você pegar uma elétrica assim, você fala, opa, pera lá. Deu. Duas coisas que eu tenho que olhar quando eu pego um elétrico com suco. Somente duas coisas. Uma delas é a parede, como a gente falou, por isso que a galera que não colocou parede na prova se fudeu, errou. Por quê? Porque somente duas coisas você tem que olhar. Ah, interfere. Se eu botar essa questão, por exemplo, se elétrico na prova, você pode olhar e falar assim, infarto com suco. Aí neste caso agora, dessa vez, vocês vão errar não só 0,25, vai errar o quê? A questão inteira. Porque você não olhou a desgraça na parede. O elétrico de pericardite é um supra desse dele. Só que um supra eles têm todas as paredes, logicamente tirando a VR, que a VR não é parede, mas todas as paredes. Eu sei que olhando para o elétrico é difícil de achar um elétrico em todas as paredes, mas esse é o conceito. De todas as paredes, não, de todas as derivações, mas esse é o conceito. Todas as paredes. Na descrição tem que falar isso. Descrição do quê? Eu Se entendi. tiver um elétrico, a gente vai ter que falar que há uma supra de ST em todas as paredes. Se eu perguntar, vai ter que falar. Se eu perguntar, eu escrevo o elétrico? Sim, vai ter que falar. Não é só isso não, mas tem mais. Mas sim, teria que falar. Porque se você fala que tem um supra de ST em parede anterior, teoricamente isso é infarto. Se você falar dessa forma, é infarto. Foi o que vocês não falaram na prova. Falaram supra de ST. Se for parede anterior, é infarto. Se for todas as paredes, teoricamente não é infarto, é pericardite. Vocês entenderam? Por isso que é importante. Não é que eu sou doido. Eu sou doido também. Mas, não é que eu sou só doido. Faz sentido isso. Tem que falar a porra da parede. No caso, vamos lá, lembrando parede. Tirando V1 ali tá merda. Tô achando que tá até errado esse V1, mas V2, V3, V4, V5, V6, supra. Parede. Ave Maria. De V1 a V6, parede anterior. B1 e AV, L, parede lateral, está suprado. D2, teoricamente D3 não, mas D2 e AVF está suprado. Parede inferior, fundo do coração. Então, na pericardite, eu tenho supra de todas as paredes. Claro, o problema não é no músculo, o problema é na membrana que fica coberta no coração inteiro. Óbvio que eu vou ter inflamação de todo o músculo miocárdico. Certo? Não é só isso. Porque realmente, se fosse só isso, eu ainda ia falar assim, pô, tô passando um cagaço. Porque o paciente está com dor no peito. Pega um elétrico cheio de supra. Eu sou ruim pra caralho, porque o senhor me ensinou a olhar elétrico. E eu não sei se eu trombolizo ou não esse paciente, porque ele está com dor. Por isso tem mais alguma coisa no meu chamado infra de PR. Apesar de que tem que olhar com olhos de águia para ver, mas de fato, entre a onda P e o QRS, principalmente aqui gente, em D2, vocês vão ver bem melhor, tá? A curva normalmente entre a onda P e o QRS tem que ser reta. Neste caso de pericardite, a curva desce. Teoricamente, em todas as derivações tirando a VR, tá? Mas em algumas ficam mais claras um pouco de ver, principalmente D2. Mas por exemplo, D6, você ver também, a onda desce. Alguém não entendeu isso? Pode mostrar. Mostra. Um D2 fica mais fácil. Onda P e o QRS. Então no meio tem essa perninha. Ela faz dessa forma, em vez de fazer uma linha reta, ela faz dessa forma. Tá? O lado daqui tem que olhar. Então entre a onda P e o QRS, tá? Do lado tem essa
de todas as derivações com feedback. De fato, agora sim, é um eletropericardite aguda e eu não preciso, eu estou autorizado a não fazer um embolítico para esse paciente. Ok? E aí, obviamente, se for de fato um supra, é lei você fazer um embolítico para o paciente. Olha outro. Não é fácil, gente. Não estou falando que é fácil. Chega um paciente com dor no peito, chega esse elétrico pra gente, quer ver que não vai ficar com dúvida. Mas tem que ter muita calma. Você vai lá, V3, V4, V5, V6, suprado. AVF, D2, suprado. D1, suprado. AVL, amém. Concordo. Tá? Mas, teoricamente V6 também é parede, um pouco de parede lateral, né, já que é aqui. Então, teoricamente D1, AVL, V6, daria para falar que é parede lateral. Então, teoricamente, supra de todas as paredes. E o infra de PR. Além do V5, você consegue ver bastante o infra de PR. D2, você também vê bastante o infra de PR. AVF, você também consegue ver a onda P desce. A onda, o segmento P, R desce. Porque o tratamento é totalmente diferente do Monariche, né? Aí o nego vai botar aí agora. Tá bom. Tratamento de uma inflamação do pericárdio, é claro que eu preciso saber a causa base, né? Se for, sei lá, uma pericardite purulenta, é óbvio que dá antibiótico, mas o tratamento para inflamação do pericárdio, até se provar o contrário, não inflamatório, não esteroidal. Por poucas semanas, não é para tomar por 3 meses anti-inflamatório não esteroidal, vai ter uma úlcera gástrica, vai morrer por outra coisa, tá? Mas a colchicina, que é o anti-inflamatório, essa pode ficar por 3 meses, 90 dias. Inflamatório, basicamente, é para controlar principalmente até os sintomas iniciais, como dor, tá? Anti-inflamatório não esteroidal, então eu vou fazer ele por uma semana, normal, 5 a 7 dias, de anti-inflamatório não esteroidal, e aí colchicina por 90 dias. Alguns casos eu preciso entrar com outro tipo de anti-inflamatório. Esteroidal, são corticoides. São os casos mais refratários, tá? Que aí realmente falta um hebraico que quase imunossuprimir esse paciente. Certo? Logicamente, eu ainda tenho complicações dessa pericardite. Tá? E aí as complicações dessa pericardite, uma delas, de fato, é o que mais cai aqui da aula, que é o tamponamento cardíaco. Toda inflamação, eu posso e normalmente eu tenho produção de líquido inflamatório. Então, se eu tenho, por exemplo, uma hepatite, vocês vão lá, vocês não, vocês são idiotas, mas eu também sou. O parte do ultrassonografista vai lá, que também é um idiota, de fato, vai lá e faz e vê líquido abdominal e normalmente uma coleção de líquido perto do fígado. Muito comum, esse sinal é extremamente comum para a gente ver, por exemplo, vesícula, policistite. Extremamente comum a gente fazer um ultrassom na policistite e ver líquido perihepático. Vem dessa forma. Presença de líquido perihepático moderado. Olá, doutor Jorge. Não conta, caralho. Então, produção de líquido. Se eu vou produzir mais líquido, meu saco pericárdico é um saco fechado. É uma coisa lá ele, mas é fechado. Basicamente, posso ter uma clínica de tamponamento. Posso apertar o coração internamente, causando hipotensão, causando hipofonese nas bulhas, na ausculta. E o que mais? Quem vai lembrar? Da tríade de Beck? E urgência jugular. Patológica. Pô, mano, a tríade de Beck, tamponamento sistêmico com força.
Já se for alguma coisa crônica, normalmente isso vai ser no começo da doença, óbvio, tá? Vai ser no começo da doença, o paciente normalmente dá entrada no tamponamento, vai ser a clínica inicial dele. Já o paciente pode estar, às vezes, até tratando, ou tem uma pericardite, o paciente normalmente aí é o paciente mais humilde, não foi ao hospital, e deixou essa pericardite ficar crônica. Essa pericardite, com a inflamação, pode endurecer o saco pericárdio. Pior ainda, se está endurecendo o saco pericárdio, eu posso restringir a batida do coração, muito mais grave, tá? Chamada de pericardite constritiva, mas a gente não vê mais hoje, a gente vê demais em TB, tuberculose, demais, dava muita pericardite constritiva, e neste caso, a pericardite constritiva, se for grave, tem que abrir o peito e fazer a pericardiectomia. Abrir o peito para tirar todo o pericárdio, tá? Extremamente grave. A gente não vê mais, por conta que o tratamento de fato da tuberculose está muito bem feito até no Brasil, tá? Até por conta das notificações obrigatórias por lei. Não sei o que é isso, pessoal. Tá bom. Tamponamento cardíaco, que é o que de fato mais cai. Essa método. Então a clínica, basicamente é tríade de Beck, mas é óbvio que eu estou no peito também. Então tem um líquido pericárdio fazendo ali a compressão do músculo. Eu vou ter dor no peito, vou ter hipotensão, posso ter síndrome, normalmente inclusive tem assim, tá? Por conta do baixo débito. Diagnóstico, basicamente, no elétrico, eu tenho baixa voltagem e alternância elétrica. Não é em todo que eu faço isso, mas isso é um sinal muito clássico de tamponamento. Pulso paradoxal, difícil de ver também, tá? Mas de fato, o ecocardiograma, ou o que a gente chama aqui no Brasil de POCUS, que é o ecocardiograma beira-leito, isso realmente não precisa ser cardiologista, gente. Qualquer idiota pegar um condutor, botar gel e botar em cima do peito doente, vai ver o coração batendo lá e vai ver uma camada preta, que é líquido, uma camada preta em volta do coração. É assim, vai ver, eu acho uma pouco, você não precisa ser. A pessoa só precisa ser médico para fazer. Tá? Mas o ecocardiograma, se você tiver o ecocardiograma à disposição imediatamente, já que é um quadro agudo, excelente. Não, eu sou cardiologista e eu vou fazer o ecocardiograma. Excelente, trouxa. Tá? Vai lá e faz o ecocardiograma e faz o diagnóstico. Tratamento simples, pericardiocentese. Botar uma agulha no pericárdio, tirar em líquido pericárdio em excesso. Ponto. Punção a 45 graus, um processo tifoide, chamada punção substifoidiana a 45 graus em direção à escápula esquerda, ou ombro esquerdo. Tá? Essa é a técnica. Não vou curar a técnica para vocês, né? Alternância elétrica. Olha que bonitinho. É outro elétrico, doutor. É outro elétrico. Merda, né? Mas vocês nunca mais vão ver esse elétrico. Não confundam com extrasístole, tá, gente? Bigemismo. Bigemismo, a gente tem um elétrico, não vou falar parecido, mas uma onda diferente da outra que é a próxima, tá? Seria assim, o bigemismo, tem que olhar lá no bigemismo e ver. E uma onda diferente da outra, claro, um batimento normal e um batimento de extrasístole, um batimento precoce, alterado. Que eu tenho a pausa compensatória depois, que aqui eu não tenho, então não é um extrasístole, é um batimento normal. Ah, doutor, normal. Mas por que é assim? Porque o coração ele fica em pêndulo lá dentro, como ele não tem nada que se sustente, está basicamente sustentado pela artéria pulmonar e pela aorta, o coração bate, essa ideia, ele contrai. Então quando ele contrai assim. A gente chama isso de swing heart, a gente consegue ver muito bem isso no tamponamento. O coração ele bate dessa forma. Então quando ele vai para cá, para a esquerda, ele vai perto da caixa torácica, de fato a amplitude aumenta, porque pega mais o elétrico. Se ele vai mais para trás, a amplitude, de fato, diminui da batida. E aí ele fica assim.
bateu. Livremente, livre, leve e solto. Questões, adoro questões. Qual é o nome do termo que você falou? Swing Heart, vocês podem botar aí, Swing Heart. Não sei escrever swing, professor. É swing hot não. Oi? Swing hot não, swing hard. Se botar hot, vai aparecer outra coisa. Hot pocket, doutor, não. Swing Heart, swinguinha do coração. Piscininha. 55 anos de idade, pronto-socorro com queixa de dor torácica precordial de moderada intensidade. Olha lá, moderada. Infarto. Continua um dia. A dor inicial iniciou durante a atividade física, não notou irradiação, fatores de melhora ou pior, exame clínico apresenta a frequência de 115, pressão arterial 13/8 em todos os membros, frequência respiratória 18, não há alterações na semiologia cardíaca ou pulmonar. O resultado do exame clínico é normal, solicitado o eletrocardiograma a seguir, e queriam saber se você sabe elétrico. A merda elétrica, de fato, não concordo, tá merda. Mas, de fato, dá pra ver que eu tenho supra de V2, supra de V3, supra de V4, supra de V5, supra de V6. Dá pra ver também que eu tenho supra de D2, supra de ABF, supra de... Não, deu um taberno. Deu um taberno. Mas, pelo menos duas paredes ali daria pra ver muito bem. Paciente com dor moderada, contínua lá, um dia. Isso é o mais importante. Então tá, você tem que infartar um dia em casa. Estranho. De fato, pensando em pericardite. O infra de PR também é muito difícil, mas daria para ver em D2 ali, né? Dá para ver que o PR desce, e esse desce bem bonitinho, tá? Paciente de 55 anos, de idade, relata que recentemente teve um quadro de síndrome gripal e realizou 2 testes para Covid com resultado negativo. Relata também não ter comorbidade diagnosticada, procurou EBS de referência próxima de sua casa, pois algum dia está com doutoraço à esquerda, que piora em algumas posições, não infarto. E relata que nunca tinha sentido isso parecido antes. Foi realizado o eletrocardiograma no local e em seguida solicitado a sua transferência para um serviço de emergência. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que, ao chegar ao serviço de emergência, a melhor conduta é solicitar uma tomografia, protocolo. Até poderia encaminhar o paciente para a realização do cateterismo cardíaco com urgência. Difícil. Internar o paciente, uma vez que a dor teve início há alguns dias, prescrever medidas para síndrome coronariana aguda e realizar o cateterismo após alguns exames, como por exemplo troponina e função renal. Aí é pouca força. Prescrever o anti-inflamatório, corticoide e observar a evolução clínica do doença nos próximos dias. Repetir o eletrocardiograma, pois há uma troca de eletrodos que está atrapalhando a correta interpretação. Então eu tenho supra V2, V3, V4, V5, V6, D2, suprado pra caramba, AVF suprado. D1, nesse caso, D1 e AVF tá bem suprado também. O infra de PR, concordo, tá bem difícil, tirando V6 ali que dá pra ver um infra de PR. É difícil de ver esse caso, um pouco D2 dá pra ver. De fato, aqui o certo seria anti-inflamatórios ou corticoide é chato, né? Teoricamente é anti-inflamatório. Difícil o cara marcar uma dor precordial na prova de residência, anti-inflamatório, não esteroidal. É difícil, mas tem que estar ligado, atento aos detalhes. 39 anos ativos no setor de emergência com queixa de doutorado em aperto, variando com respiração, com elevação de troponina. Mais difícil ainda. Elétrico. Supradesenvolvimento difuso do segmento ST, cerca de meio milímetro. E infradesenvolvimento do segmento PR. Relato de síndrome gripal 2 semanas. Hipodiagnóstico. Tamponamento, seu animal. Mil pericardite. Por quê? Por que a palavra mil? Porque o coração estuda. Tá. Porque está alterando o músculo do miocárdio, o meu ser.
troponina positiva. Se vocês voltarem lá na aula, não vou voltar. Mas se voltar lá na aula, não vou voltar. Tá bom. Mas se quiserem voltar na aula, não quero. Beleza. Mas se for, vocês vão ver que na pericardite eu tenho aumento da troponina. Tá lá. O que aumenta a troponina? 1 milhão de coisas, inclusive cafeína e inclusive pericardite. Drogas também. Mulher de 38 anos, investigação diagnóstico de pericardite tuberculose. Não aguento mais pericardite, só tem isso, vou embora. Desenvolve a tríade de Beck. Não é pericardite. Um eletrocardiograma revela baixa voltagem com alternância elétrica. O ecocardiograma confirma derrame pericárdico significativo com colapso diastólico de ato ventrículo direito. Ao exame físico, já deu todo o diagnóstico. Posso ir embora, próxima questão. Ao exame físico, o achado mais provável que esse paciente também apresenta é pulso paradoxal. Quero na versão sistólica superior a 10 minutos, para quem não sabe. Difícil, né? Filho da puta. Letra A. A utilidade clínica do elétrico advém da sua disponibilidade imediata como um exame não invasivo de baixo custo e muito versátil. Opa! Qual o diagnóstico diante da seguinte tríade no exame? Taquicardia sinusal, baixa vontade de RS e alternância elétrica. É bem difícil, né? Mas, de fato, parece ser mais derrame pericárdico com tamponamento cardíaco. É isso, gente. Cai muito mais tamponamento que pericardite.